No início é difícil de identificar. Os sintomas se confundem com um simples momento de melancolia. Mas aos poucos, a tristeza passa a ser constante e parece não ter fim. Quando isso acontece, é sinal de que algo está errado. Todo ser humano tem reações, né? O nosso organismo é feito da seguinte forma, né? Nós sentimos, nós processamos o sentimento e nós reagimos. Então, dor, febre, tristeza, alegria são formas com que o nosso organismo reage para que depois ele se expresse, né? Então, tristeza é normal, comum. Estar um pouco melancólico é comum. Então, todo mundo tem esse tipo de reação e é normal ter. Mas quando a gente começa a reparar que nós estamos um pouco tristes demais, desanimado demais, sem vontade de fazer alguma coisa, isso nós chamamos de anedonia, é falta de vontade de fazer alguma coisa. E principalmente quando nós estamos percebendo que alguém que está do nosso lado, aquelas coisas que ela gostava de fazer, ela deixa de fazer, altera o sono, dorme demais ou dorme de menos, altera o apetite, começa a sentir dores pelo corpo, dor de cabeça, dores que não tinham antes. Isso não é normal. Muitas vezes a pessoa não consegue aceitar que precisa procurar ajuda médica. Este empresário teve que fechar o escritório em que trabalhava e chegou até a perder a família. Normalmente a depressão ela te engana, então você nem sabe que está doente. Você mesmo, de acordo com as crenças de todo mundo, acha que simplesmente está numa tristeza profunda ou coisa parecida. E é difícil você perceber que você está doente. Normalmente as pessoas em tua volta é que percebem que tem alguma coisa de errado. Você fica com um comportamento completamente fora do normal. No meu caso, a apatia foi profunda. Eu não tinha força para reagir. E só depois, com a ajuda médica, que eu fui descobrir que meu cérebro tinha simplesmente entrado em curto-circuito. A depressão é um transtorno de humor que pode ser depressivo com o sintoma de tristeza profunda ou bipolar, quando o paciente tem momentos de intensa euforia e depois de grande melancolia. A depressão é uma doença genética que precisa ser tratada. A depressão é uma doença psiquiátrica, é uma doença importante e bastante prevalente, muito comum na população. As pessoas que têm depressão, às vezes os pacientes chegam, a gente fala, olha, você tem uma doença e nós temos que tratar você, nós vamos começar um medicamento para você. E as pessoas assim se surpreendem com aquilo. Não, eu acho que eu só estou um pouco triste, eu acho que eu só estou um pouco melancólico, eu não quero tomar remédio, eu sou contra remédio. E a gente tem que explicar, e essa é uma função bastante importante da mídia, isso que vocês estão fazendo bastante interessante, de explicar que depressão realmente é uma doença, ela tem diversos estágios, existe um quadro bastante leve, que às vezes realmente não precisa ser tratado com medicamento, mas estágios bastante profundos que precisam realmente de um cuidado até hospitalar. E, assim, é necessário que o paciente seja acompanhado por um médico durante todo o tratamento da doença e, muitas vezes, um acompanhamento psicológico contínuo também é extremamente importante. É uma doença, a depressão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 120 milhões de pessoas sofrem de depressão. Só no Brasil, 10% da população tem a doença. Para os médicos, o que cresceu não foi o número de pacientes, mas sim a procura por tratamento. Cerca de 11% a 20%, até em algumas estatísticas um pouco exageradas, da população tem um quadro de transtorno de humor. Isso sempre aconteceu, né? A população mundial sempre teve alterações de humor. Então o que acontece? Elas procuram mais um médico. O médico faz o diagnóstico de depressão. Então não é que está aumentando o número de pessoas deprimidas, está aumentando o diagnóstico de depressão e com isso aumentando o número de pessoas que estão sendo tratadas decentemente, certamente, de uma maneira bem correta. E daí essas pessoas, então por isso que as pessoas assim, têm essa impressão de que a depressão é uma doença que vem aumentando. Tudo bem que nós vivemos num mundo muito corrido, num mundo muito estressante, e esses fatores, claro, que implicam uma série de aumentos de doenças neurológicas, psiquiátricas, psicológicas. Mas o que tem aumentado muito, e nós temos observado isso, é que as pessoas têm procurado mais os médicos têm feito mais o diagnóstico correto de depressão. Isso é muito importante.